Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 7 de outubro, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Egídio Ferrari começa a definir o processo de transição de governo em Blumenau. Rua da área central da cidade volta a ficar interrompida para a obra em ponte. Homem é rendido e forçado a dirigir de Itajaí para Blumenau por 3 bandidos. Um deles estava armado. Oktoberfest pode começar com chuva que ameaça a realização do desfile de abertura. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A Oktoberfest pode começar com chuva. Isso porque o tempo deve mudar a partir de amanhã, deixando o restante da semana com instabilidade, principalmente na quarta-feira, dia de abertura da festa e de desfile na Rua 15 de Novembro. A instabilidade pode prejudicar a realização do desfile. Confira agora a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para amanhã, terça-feira, vamos ter mudanças nas condições do tempo aqui sobre a região de Blumenau. Vamos começar a terça-feira com a temperatura mínima na casa dos 17 graus. Entre manhã e tarde da terça-feira, vamos ter o sol aparecendo entre nuvens e a temperatura se eleva aos poucos ao longo do dia. A máxima fica em torno dos 24 graus. Mas a partir da noite da terça-feira vamos ter a presença de perturbações na atmosfera que vai trazer a condição para aquelas pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoadas. E entre a quarta-feira e a sexta-feira, no restante desta semana, vamos voltar a ter a chuva bastante frequente e persistente aqui sobre a região do Médio Vale. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O prefeito eleito de Blumenau, Egídio Ferrari, se reuniu hoje pela manhã com o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina para começar a definir o processo de transição de governo. Ferrari ganhou a eleição para a prefeitura de Blumenau ontem com vitória em primeiro turno. Pleito na cidade só não foi totalmente tranquilo porque a polícia teve de ser acionada nos últimos minutos da votação. O fato aconteceu por volta das 4h55 da tarde, 5 minutos antes do encerramento da votação. Um homem de 39 anos foi preso por destruir uma urna eletrônica. Ele alegou que o nome dele não estava no livro de votação e se revoltou. Segundo a PM, a urna foi substituída e a votação seguiu normalmente. Esta foi a única ocorrência de destaque, pois a eleição ocorreu com tranquilidade durante todo o dia aqui na cidade. Apenas em alguns momentos, filas eram registradas próximos aos locais de votação, principalmente pela manhã, quando a maioria dos eleitores exerceu seu direito ao voto. Assim como a maioria da população, os 5 candidatos a prefeito também votaram no período matutino, sempre acompanhado de seus assessores e familiares. Rosane Martins do PSOL foi a primeira candidata a votar logo cedo, às 8h40, na Escola Lúcia Esteves, no bairro Escola Agrícola. Em seguida, às 9h30, no mesmo bairro, mas no SEDUP, foi a vez do candidato Odair Tramontim do Novo. O terceiro candidato, Ricardo Alba do Podemos, votou por volta das 10 horas da manhã, no Colégio Shalom, no Garcia. Em seguida, quem votou foi a candidata Ana Paula Lima do PT, também por volta das 10 horas no Colégio Bom Jesus, que fica no centro da cidade. Por último, o candidato Egídio Ferrari, do PL, votou na Escola Adelaide Stark, na Itopava Norte, por volta das 11 horas da manhã. Após as 5 da tarde, com o encerramento das votações, as atenções se voltaram para a contagem dos votos.
Pouco depois das 7 horas da noite, Egídio Ferrari era anunciado prefeito de Blumenau para o mandato de 4 anos. Egídio obteve 51,41% dos votos válidos, seguido de Odeir Tramontim com 30,25% e Ana Paula com 15,72%. Ricardo Alba teve 1,82% e Rosane Martins 0,80%. O prefeito eleito, que acompanhou a contagem dos votos em casa ao lado da família, chegou a uma cervejaria onde estavam seus correligionários e a festa começou. Muita emoção, abraços, agradecimentos e a tradicional carreata da vitória fecharam as eleições para o novo prefeito de Blumenau, que governa a cidade de 2025 até 2028. A Rua Paraíba, na área central de Blumenau, volta a ficar fechada para o trânsito de veículos amanhã. Entre 8 da manhã e 1 hora da tarde, a via estará interditada para sequência de obras na nova ponte. Parte da nova estrutura será concretada. A rua será bloqueada logo após desbloqueada logo após o serviço ser concretizado. E isto está previsto para o início da tarde. Um homem foi rendido e forçado a dirigir de Itajaí a Blumenau na noite deste domingo. 3 bandidos, um deles armado, renderam o motorista, como destaca o repórter Belmiro Avancini. A vítima, esse homem, informou aos policiais que a esposa dele perdeu o celular e que um desconhecido havia o encontrado. Esse desconhecido informou que devolveria o celular desde que o homem pagasse R$100 em dinheiro para ele. Quando os dois se encontraram em uma praça, o bandido, então, de posse de uma arma, rendeu esse homem, colocou esse homem dentro do carro e fez com que ele dirigisse atrás de uma motocicleta até aqui na cidade de Blumenau. Quando eles chegaram aqui no bairro Ponta Aguda, o veículo apresentou uma falha mecânica. O homem então pegou os R$100 em dinheiro, que ele havia feito lá toda a negociação para trocar pelo celular da mulher, e deixou o celular da mulher no interior do veículo. Ele se embrenhou em um matagal e não foi mais localizado. Inclusive a polícia militar esteve no local, foi atrás desse homem, que armado rendeu o cidadão lá em Itajaí, o fez vir até Blumenau, e também foi atrás dos 2 homens que estariam na motocicleta, mas nenhum homem foi localizado. O Corpo de Bombeiros do SAMU também estiveram no local, prestaram atendimento ao homem que veio dirigindo o veículo até Blumenau. Ele estava com um pouco de taquicardia, até por conta de todo o nervosismo, mas foi atendido no local e logo depois liberado. A Polícia Militar tentou ainda mais uma vez localizar os 3 elementos, mas infelizmente ninguém foi detido ou localizado. Foram prorrogadas até esta quarta-feira as inscrições para a edição deste ano do Prêmio Gustav Salinger de Empreendedorismo. Empresas de Blumenau e região podem participar. A inscrição deve ser feita no site do evento. É necessário enviar um vídeo case entre 3 e 5 minutos descrevendo as principais ações do negócio. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Chegando com as informações do esporte, mas hoje eu quero falar um pouquinho do esporte e também da política, porque ontem a gente teve um dia importante aqui na cidade de Blumenau, onde se conheceu o novo prefeito. Egídio Ferrari assume a prefeitura da cidade de Blumenau a partir de 1º de janeiro e também foi formada uma nova Câmara de Vereadores com novos vereadores para a disputa. Jorge, tratando-se de esporte, foi uma grande conquista, eu acho, para o esporte da cidade de Blumenau, tanto a Câmara de Vereadores também, como essa continuidade do Egídio Ferrari agora como prefeito aqui do nosso município. Por quê? Porque o Ferrari agora ele tem a responsabilidade de efetivar a municipalização do Complexo Esportivo do SESI junto com o governador do estado de Santa Catarina. Esse elo de aproximação onde o governador apoiou o Egídio aqui na cidade de Blumenau traz essa tranquilidade para o esporte blumenauense, em relação à municipalização do complexo esportivo. Então acho que agora, passadas as eleições, o próprio prefeito Mário Hiddelbrand também já pode dar um encaminhamento nisso e fazer com que
né, isso saia do papel definitivamente e se concretize o mais rápido possível. Claro que deve ser batido o martelo lá com o Egídio Ferrari no início do ano. Outra vitória para o esporte da cidade de Blumenau foi a nova composição da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Por quê? Porque nós teremos, a partir de 1º de janeiro, novamente na Câmara de Vereadores, né, a presença de 3 nomes que sempre têm apoiado o esporte aqui da nossa cidade. O vereador Ito de Souza, que é um incentivador do esporte amador e trabalhou nos bastidores também para a municipalização do Complexo Esportivo SESI pela sua ligação e aproximação do governo do estado e com o próprio prefeito Mário Hildebrand, sendo um vereador de posição. O vereador Alexandre Matias, que tem uma ligação muito forte com o futebol profissional da cidade, porque o Matias é filho do Valdair, que é o presidente hoje do Clube Atlético Metropolitano, e o Alexandre foi o primeiro, diga-se de passagem, a falar de uma possibilidade de municipalização do Complexo Esportivo do SESI. Então é um outro nome forte que volta para a Câmara de Vereadores. E o outro nome muito forte, que tem trabalhado demais nos bastidores nos últimos anos para o esporte da cidade, tanto é que retorna para a Câmara de Vereadores, é o do Egídio Beckhauser, que também retorna agora. Foi o secretário de esportes aí por 2 passagens no governo do Mário Hildebrand, passou na Câmara de Vereadores também, por um erro do partido, acabou perdendo o seu mandato nesse último mandato, né? E agora assume dia 1º de janeiro. Então, assim, acho que foi uma vitória para o esporte da cidade de Blumenau, essa nova composição, tanto na Câmara de Vereadores, com a continuidade do projeto aí, né, do Egídio Ferrari, agora, do prefeito Egídio Ferrari, agora, para a municipalização do Complexo Esportivo do SESI. Tá certo, Jorge? Amanhã a gente volta a falar de esporte aqui no Jornal de Blumenau. Um abraço. A seguir, vamos fazer uma análise das eleições aqui em Blumenau nesse domingo. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós estamos recebendo aqui o analista político Paulo Gouveia da Costa. Vamos fazer uma análise sobre a eleição municipal em Blumenau e aqui também, superficial, sobre o estado de Santa Catarina. Obrigado, Paulo Gouveia, pela participação. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores da Galega. O senhor esperava uma vitória em primeiro turno na eleição em Blumenau? A primeira, né? Vitória em primeiro turno. Aliás, 2 fatos curiosos. A primeira em primeiro turno e, nos últimos anos de eleições municipais, a primeira em que o candidato é apoiado pela atual gestão e vence a eleição. É que, de certa forma, quebra um pouco
o espírito blumenauense de renovação, de sempre querer uma renovação, que é uma coisa saudável, aliás, na administração pública, e havia uma tendência nesse sentido. De fato, perguntou se eu esperava, de fato eu não esperava que a eleição se resolvesse no primeiro turno. Achei que haveria o segundo turno. Agora, em meu favor, digamos, né, que eu acho que há uma razão, duas até para isso. A primeira é que vocês, jornalistas profissionais, e eu, como comentarista amador, a imprensa em geral, nós trabalhamos no escuro nessa eleição, que não houve um material indispensável para análises mais acuradas, mais precisas, que são as pesquisas. Pesquisas, eu me refiro assim, altamente confiáveis, de institutos muito respeitados, divulgados por exemplo, órgãos de imprensa de também grande prestígio. Tal. Isso não houve nesta eleição. Então, tinha um outro ali, mas de talvez um pouquinho menos confiáveis, e a gente não podia levar 100% a sério. Havia rumores, olha, saiu uma pesquisa que diz isso, que diz aquilo, mas informação objetiva nós não tivemos. E outra razão, assim, que demonstra um fato, que demonstra que, tudo bem, errei, né, na minha previsão de que não haveria vitória no primeiro turno, também é um fator importante, que foi por pouco. Quer dizer, ganhou no primeiro turno, mas poderia, assim, com um pouquinho de diferença, não uma grande diferença, um pouquinho de diferença na votação, não só do Odair, mas talvez, especialmente, eu acho que o Odair fez muito voto, né? Ele mais do que dobrou a votação da participação dele na eleição municipal anterior. Não só ele, como a Ana Paula Lima. Também. Então, o que também, em parte, é explicado pela conjunção de forças da outra vez, porque tinha um terceiro personagem, que era João Paulo Kleinbing ali, muito forte, que também deu uma parte dos votos. Mas, mesmo assim, houve esse aumento significativo dos votos deles. Porém, a Ana Paula Lima fez menos que a expectativa que ela tinha, que era de chegar a 20% ou próximo disso, e ficou bem atrás desse número. E também do Ricardo Alba. Porque se no conjunto de todos, Odair, Ana Paula, Ricardo Alba, mais a Rosana, ali dos 50, todos em conjunto, fizesse nascer mais 2 ou 3% dos votos, haveria segundo turno. Quer dizer, foi por pouco, foi 51, alguma coisa, né? Ali que deu a vitória no primeiro turno. Não foi uma vitória assim folgada no primeiro turno, foi no pau da goiabeira. Quer dizer, então poderia ter ido para lá, poderia ter ido para cá, por fatores que, em parte, se deviam ao próprio candidato, o segundo colocado, o Odair Tramontim. Talvez a campanha pudesse ter sido mais bem feita, embora fosse uma boa campanha, e também a essas do Alba e da Ana Paula. Mas especialmente, muito especialmente, se deveu à diferença gigantesca de condições de campanha entre a da situação, digamos, que era o deputado Ferrari, e a da oposição, a atual administração, especialmente representada pelo Odair Tramontim. Um exército gigantesco, né, de apoiadores do delegado Egídio na rua, né? Tu falou em exército, eu ouvi alguém de passagem aí nos comentários logo depois da eleição falar que tinha uma enorme infantaria, né, que é gente na rua, e uma enorme artilharia, que é o tempo de TV. 60% do tempo de rádio e TV, para nós, é covardia. É significativo, né? É significativo. Agora, o que me chamou a atenção... Talvez a legislação devesse mudar a esse talvez respeito. Sim, porque talvez sim. Estabelecer condições assim um pouco mais próximas. Eu acho que isso quebra um pouquinho o princípio democrático, assim, de igualdade ou semelhança de condições de disputar uma eleição.
Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a abstenção. 25,5% dos eleitores aptos a votar em Blumenau, que são 260 mil, pouco mais de 260 mil, 25% não compareceu na eleição desse domingo. 197.630 foram votar. Mais de 67 mil não apareceram. E não se olha esse público. Não se vê motivação para esse público ir às urnas votar. O que faz um público tão grande assim, que poderia fazer a diferença para um dos candidatos, não comparecer nas urnas? Além disso, tivemos 12.643 insatisfeitos, que saíram de casa para ir até uma urna e dizer: não quero ninguém. Ou branco, declaradamente ou não quero declaradamente ninguém. Não queriam saber de ninguém. 12.643. Apertaram isso, o nulo ou branco. Ou branco. Tudo isso representa que 80.500 blumenauenses não estavam nem aí para a eleição em Blumenau. É um número significativo, não é? Olha, eu acho que esses que declararam que não queriam nada da coisa, eu acho que eles participaram. Desculpa discordar da tua opinião, mas o que eu acho, se um de vocês aí tá me vendo aqui dizer isto, é que eu acho que talvez você tenha a razão. Bem, eu não gosto desse candidato, não gosto do outro, não gosto da polarização, não gosto desse que foi o vencedor, porque estava com exagero de tamanho de campanha em relação aos demais, mas também não gosto não simpatizo com o outro, que é o principal concorrente, PT eu não voto e não sei o quê. Então, sabe, é uma posição, não é uma... o que se abstém, sim, se abstém. Isso eu não quero nada. Agora, o que vai lá declarar que não concorda com coisa nenhuma, eu acho que é uma posição política que deve ser respeitada. O Egídio Ferrari já começou hoje a iniciar o seu processo de transição. Pela manhã ele já esteve na prefeitura, se reuniu com o prefeito Mário, com a vice, que também vai ser vice dele. Eu vi a entrevista dele na Rádio Itaberá, né? A vice Maria Regina, que vai continuar como vice-prefeita. E ele vai ter, de certa forma, né, apoio na Câmara de Vereadores. Porque dos 15 vereadores eleitos, seu Paulo, somente 3 são diferentes da legislatura atual, levando em consideração que o Egídio tem dado apoio ao atual prefeito e tende a continuar apoiando a situação. Né? Levando em consideração que o Egídio Becauser foi eleito vereador e 2 anos depois teve um mandato cassado, ele se elegeu novamente, já estava lá. Então, somente 3 mudanças, 3 novidades nós temos na Câmara de Vereadores. As outras 12 permanecem lá. Desse volume de 15, 9 são da coligação que elegeu o prefeito que vai assumir em janeiro. E dos outros 6, nós temos o Podemos, que conseguiu fazer uma vereadora, o PSD, que também conseguiu fazer uma vereadora, que até então, a Cristiane Loureiro, né, do Podemos. Que, tu vê, era a legenda do Ricardo Alba, que fez uma votação claramente abaixo das expectativas. Aliás, a Cristiane fez mais voto do que ele. Foi para o senhor ter uma ideia. Então vê que foi um desempenho foi frustrante, assim... frustrante e decepcionante do Ricardo Alba, né? E a Silmara Miguel, essas duas até então vinham acompanhando o governo Mário. A questão é saber se elas vão continuar com o governo Egídio Ferrari, apesar da Silmara ser do PSD e da Cristiane Loureiro do Podemos, que tinha um candidato também à prefeitura. Já os 2 do PT e os 2 do Novo devem formar uma oposição. E que, no caso do Podemos, ficou numa posição política
aparentemente com lógica divergente do comando da prefeitura, porque houve um sentimento de traição, de certa forma, do prefeito, deles em relação ao prefeito, pelo fato do prefeito, que era do Podemos, ter mudado de partido, foi para o PL e deixou o Podemos pendurado no pincel, né, aqui em Blumenau. Então, os que permaneceram no Podemos, talvez a própria vereadora agora, a vereadora eleita e atual vereadora, Cristiane Loureiro, talvez ela incorpore ainda esse sentimento e possa fazer alguma oposição, embora não vai ter muitos outros para acompanharem ela, mas possa fazer alguma oposição à atual administração. Agora, mas em princípio, uma gestão facilidade, com facilidade junto à Câmara de Vereadores. Agora ele vai ter uma dificuldade, que eu acho que não tem sido abordado aí nas entrevistas. Eu acho que talvez a maior dificuldade do prefeito eleito, que eu repito, eu ouvi a entrevista dele, gostei da entrevista, achei que foi ponderada, confirmou que, fora as questões políticas, que é uma criatura humana, assim, respeitável, mas ele vai ter uma grande dificuldade. É que ele tem uma coligação grande, alguns dos partidos são novatos, não participaram, não estão ainda na atual administração, estão chegando aí com vontade de embarcar no ônibus da administração, e o ônibus está lotado. Quer dizer, os cargos de comissão da prefeitura estão todos ocupados. E estão ocupados não com adversários. É muito fácil, quando o prefeito entra na oposição, retirar de lá os que são seus adversários. Mas será que o deputado Egídio vai conseguir, como prefeito, desocupar lugar, tirar gente que é da atual administração, que foi nomeada pelo seu apoiador, o prefeito Mário? Será que ele vai conseguir isso, desalojar essa gente para colocar outros, pelo menos aquele mínimo dele próprio, além de alguns dos outros partidos? Eu acho que esse vai ser um grande problema político que ele vai enfrentar. O senhor havia perguntado sobre novidades na Câmara. Jean Volpato, do PT, novidade na Câmara, né, que fez uma campanha muito próxima da candidata Ana Paula Lima. Ele chegou a ser cogitado para ser o candidato a prefeito PT. Antes da Ana Paula ter confirmado. Se não fosse, provavelmente ele teria sido. Flavinho, do PL, né, uma surpresa, e Bruno Vim, do Partido Novo. Do Partido Novo, que fez dois, né? Manteve as duas cadeiras, né? São as 3 novidades na Câmara de Vereadores. Demais, Bruno Cunha novamente, o mais votado. Almir Vieira, que fez uma maravilhosa votação. Que esteve mais de como o mais votado quase até o final da apuração. Ito, também do PL, né? O Bruno Cunha, do Cidadania, Almir Vieira, do PT, Ito, do PL, professor Gilson, do União, Alexandre Matias, do PSDB. E aí, 2 envolvidos muito com a questão da educação, tanto o professor Gilson quanto o Alexandre Matias, que teve uma boa aceitação, depois de muita crítica quando foi anunciado, mas saiu da Secretaria de Educação com boa avaliação. Tanto é que recebeu o apoio desse pessoal. O Jovino Cardoso, que mostrou a força dele, né? Agora pelo PL. A Silmara Miguel mostrando a força dela, né, pelo PSD. Marcelo Lanzarin novamente mostrando sua força agora no PP. O Egídio Becauser, que apesar de cassado no ano passado, voltou com o Republicanos. A gente sabe toda a dificuldade que é para conseguir os votos necessários de legenda, a porcentagem necessária nesse ano que tinha para vereador. Olha a campanha grande votação, tem que conseguir que a legenda. A campanha que fez o Republicanos, né, nesse caso. Cristiane Loureiro, do Podemos, também numa legenda esvaziada, né, com a saída do Mário e o Debrante. O Diego Nazato, que se reelegeu pelo Novo, e o Adriano Pereira, que conseguiu se reeleger pelo PT. São esses
com mais o Jean Volpato, Flavinho e o Bruno Vinho. Partidariamente ficou bem distribuída a Câmara, né? Agora, do ponto de vista de bloco político, aí não é tão dividida assim, não. São 3 do PL, PP, PT e Novo tem 2 cada um, e União, PSDB, PSD, Republicanos, Podemos e Cidadania, um vereador cada um. De novo, a maioria, 9, da coligação que elegeu Egídio Ferrari, né? Pelo menos 4 que tende a ser oposição, que são os 2 do PT e os 2 do Partido Novo, e aí tem a Silmara e a Cristiane, talvez, né? Tem que ver como é que vai ser o comportamento no ano que vem. Então o Egídio pode ter uma Câmara favorável, ele como teve o prefeito Mário. Provavelmente terá, até porque no início de administração municipal sempre há boa vontade da Câmara. As coisas se complicam, né, no decorrer, às vezes, da administração, se o prefeito não tiver habilidade de diálogo com os vereadores. Mas no começo sempre há uma tendência a ter boa vontade de apoiar, de aprovar as coisas do prefeito, que afinal ele está lá, foi eleito, e ainda quando é uma vitória assim, significativa no primeiro turno, como é o caso da vitória do Egídio, o vereador se sente mais ou menos na obrigação, assim, do ponto de vista democrático, de tentar apoiar as ideias e as propostas daquele que recebeu o apoio popular para chegar lá, né? Então, tem lógica, sim, que haja esse apoio inicial. Mas como não é como alguns, esses 4, por exemplo, talvez meia dúzia, possam ter posições políticas diferentes, pode ser uma coisa seletiva. Olha, apoia certas medidas, não apoia outras. Tá certo. Seu Paulo, para a gente fechar, PL fez 90 prefeitos em Santa Catarina. O projeto Jorginho Mello era 100, chegou em 90, que já é um número expressivo, né? O partido com o maior número de prefeitos eleitos. Embora sem tradição na história política, mesmo recente, de Santa Catarina. Olhando por um possível adversário em 2026, o PSD, que é tido hoje como principal adversário do Jorginho Mello, que é o João Rodrigues. Tem um potencial candidato muito forte, que fez uma absurda vitória, com mais de 80% do lá em Chapecó. Lembrando, nós previmos aqui que aconteceria. Lembrando o Novo em Joinville, que também fez uma reeleição expressiva. Então, e podem ser aliados. Ou podem ser todos adversários, né? Jorginho Mello, Novo, e o PSD com o João Rodrigues. Difícil. Difícil. Vai depender muito do que acontecer daqui para frente, né? PSD tem 41 municípios. É difícil porque existe aquele velho ditado, né, de que 2 tigres no mesmo capão, dizem no interior, no mesmo mato, que não tem jeito de conviver. E João Rodrigues e Jorginho hoje são 2 tigres ali. Ali tem uma rivalidade, deve ter uma disputa. A questão é o Adriano do Novo. O Novo não, pelo menos sempre anuncia, né, que não desiste em meio de mandato para correr a uma outra reeleição. Então, o prefeito de Joinville deve cumprir, apesar da aceitação. Está havendo uma revisão de regras e de procedimentos do Novo, é possível até que isto aconteça. E é bom lembrar que na próxima eleição haverá 3 vagas majoritárias importantes, né, que é de governador e 2 senadores. 2 para senadores. Então, dá até para acomodar. E é isso que abre uma brecha muito grande para negociações importantes que podem tirar alguém do caminho de alguém. As negociações vão acontecer. O problema é que pode emperrar na intransigência de alguém, talvez até de uma liderança nacional aí, que não queira abrir mão de alguma coisa no meio do caminho. Pode ser. São Paulo, obrigado pela participação do senhor. Nosso tempo aqui
é curto, é rápido. Infelizmente, né? Daria para conversar o dia inteiro. Mas acho que deu para a gente fazer uma pequena análise sobre toda essa conjuntura e a gente vai falar muito mais sobre a questão política. Parabéns pela cobertura que você fez lá na Itaberá. Certamente uma das melhores, se não a melhor, cobertura aqui do jornalismo de Santa Catarina. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Seu Paulo, obrigado, senhor, e uma ótima semana. Um grande abraço, uma boa semana. E aqui nós vamos fechando hoje a edição do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente se vê aqui. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.